Será que você já pensou que Deus pudesse estar muito ocupado a ponto de não estar atento às suas necessidades? Bem, se você já pensou ou pensa assim, eu recomendo que você pare um instante, dê uma profunda respirada. Ao fazer isso, você recebeu uma grande quantidade de oxigênio, seu coração bombeou esse oxigênio para o seu sangue que chegou até as suas células. Nesse instante, você recebeu a fonte da vida, que os ateus atribuem ao acaso, mas que faz parte de um conjunto absurdamente grande de bênçãos de Deus. Ele cuida de você mesmo quando você está dormindo. Muito bom dia, meus amigos. Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos e nos ajude a propagar a palavra de Deus. Também estamos no Facebook e no Instagram. No Facebook, eu posto o capítulo todinho durante a semana por escrito para você que gosta de ler, que vai lendo comigo, tá bom? Nós estamos também nessas mesmas plataformas colocando os vídeos curtos todas as manhãs, vídeos de 60 segundos que você pode nos acompanhar todos os dias pela manhã que a gente está postando, tá bom? Nos ajude aí a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Nós chegamos ao 8º capítulo do livro de Marcos, e aqui começa com o relato da segunda multiplicação dos pães e peixes. Essa multiplicação é diferente da primeira. Na ocasião, Jesus estava entre os judeus, e dessa vez ele ensinava uma multidão de gentios na região de Decápolis. Alguns estudiosos afirmam que o milagre da multiplicação ocorreu só uma vez, já que dos 4 livros sinódicos, apenas Mateus e Marcos citam o segundo milagre. Mas na primeira multiplicação foram os discípulos que alertaram Jesus sobre a necessidade do povo. Já na segunda vez foi Jesus quem fez tal afirmação. Mas por qual motivo os discípulos duvidaram? Eles já haviam presenciado tal fato, mas ainda duvidaram? Essa condição humana é o que nos limita. Todos nós já recebemos bênçãos consideradas impossíveis aos olhos humanos, mas sempre que uma condição parecida surge à nossa frente, entramos em desespero. E quando eu coloco entramos, é porque eu também estou agindo da mesma forma. Faz parte da condição humana nós nos limitarmos ao presente. Mas faça uma retrospectiva da sua vida nos últimos 10 anos e você vai se surpreender com as situações que enfrentou nesse período. Mas se acontecer de novo, você vai duvidar ou vai confiar em Deus? Esse capítulo de Marcos deveria se chamar o capítulo dos cegos. Primeiramente, os discípulos não enxergaram o poder de Jesus. Em seguida, dos versículos 11 ao 13, os fariseus, apesar da abundância de milagres, ainda procuram um sinal no céu. Eles escolheram a cegueira. A verdade e a vida estavam ali diante deles, de pé, e eles não podiam vê-lo. Jesus não deu sinal nenhum para eles, pois sabiam que estavam cegos e predispostos a não crerem. Dos versículos 14 ao 21, Jesus adverte sobre o fermento dos fariseus. O fermento aqui simboliza o mal. Mas calma, não vai deixar de comer o seu delicioso pãozinho por conta disso. Jesus os advertiu sobre o fermento dos fariseus e a não se tornar cegos como eles. Mas a cegueira já havia envolvido de tal maneira os discípulos que eles perderam inteiramente o foco. Eles pensavam que Jesus estava falando sobre o pão físico, da mesma forma que um pouco de fermento faz a massa do pão crescer, a dureza nos corações dos líderes religiosos, ou não, poderá contaminar toda a sociedade. Mas continuando no assunto cegueira, versículos 22 a 26, Jesus cura um cego de verdade.
na cidade de Betsaída, uma povoação pesqueira ao nordeste do Mar da Galileia, situada a alguns quilômetros de Cafarnaum, Jesus aplica saliva nos olhos fechados do cego e ele passa a enxergar parcialmente. Em seguida, Jesus toca novamente o cego e ele começa a enxergar totalmente. Por que Jesus faz o milagre em duas etapas? Ele queria, meus amigos, mostrar para aquele povo dois tipos de cegueira. A primeira era a cegueira física, mas a segunda era a cegueira espiritual. Seu discernimento interior estava corrompido pelas influências ruins daquele lugar. As duas etapas lhe proporcionaram recuperar tanto a visão física quanto a visão espiritual. Jesus recomenda a ele que não entrasse novamente na aldeia, pois ele não queria ser rotulado como milagreiro. Ao final do capítulo, Jesus pergunta aos seus discípulos quem o povo pensava que ele era. Em seguida, ele pergunta aos próprios discípulos. O povo achava que Jesus era João Batista, Elias ou um dos profetas. Pedro, então, toma a palavra e diz que ele era o Cristo. Versículo 29. Os olhos de Pedro foram momentaneamente abertos, ele teve um vislumbre de que Jesus era o Cristo. Contudo, infelizmente, como os olhos do cego, Pedro só pôde ver parcialmente e sua visão desaparece logo mais adiante nos versículos 32 e 33. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Marcos 8, 32 e 33. Ali, ele perde a visão messiânica de Jesus. A missão dos discípulos não era proteger Jesus, e sim segui-lo. Pedro, naquele instante, deixa-se dominar pelo maligno que queria apenas minar o ministério de Cristo. Como anda a sua visão? Você está com os olhos totalmente funcionais? Você é capaz de enxergar Jesus Cristo como suficiente para a sua vida ou ainda usa bengalas espirituais? Sabe, meus queridos, nós vivemos um período de grandes turbulências. A figura de Cristo tem sido mesclada com líderes terrenos que distorcem o evangelho, dando munição para o mal. Grandes líderes religiosos que falam um monte de besteira por aí estão sendo rotulados como a figura de Cristo. Líderes também não só de igrejas, líderes das mais diversas funções estão sendo mesclados com a figura de Jesus Cristo. Entretanto, Jesus lhe oferece a visão definitiva, aquela que ninguém pode tirar, uma visão do amor, da paz e da salvação. Acredite, Deus cuida sim de coisas muito importantes. Ele cuida da sua vida. Ele te ama. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.